E para falar um pouco mais sobre como essas mudanças nas leis têm afetado os trabalhadores, eu recebo aqui no estúdio Alessandra Ambrogi de Moura, que é membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB de São Paulo. Alessandra, muito obrigado pela presença aqui. Olá, Bruno. Eu que agradeço. Alessandra, primeiro vamos falar assim sobre essa lei 13.876, que mudou e tem muita gente falando que criou-se imposto sobre 13º, férias e outros direitos dos trabalhadores. É isso mesmo? Ou criou-se algum novo imposto ou não? Não, Bruno. Não houve nenhuma criação de novos impostos. Os impostos continuam sendo o mesmo. Essa lei, ela veio regulamentar o que já existia, na verdade, em processos que estão em andamento. É mais ou menos isso. O trabalhador que continua trabalhando não alterou exatamente nada. Então, o que mudou de fato? O que ela regulamenta? O que ela tenta ajustar e diferente do que vinha acontecendo? Tá. Ela veio, na verdade, ajustar os acordos, veio falar de acordos e sentenças, né, de processos que estão em andamento. Como o juiz, ele deve falar, regulamentar sobre as suas sentenças em relação aos impostos, o que é deferido ou o que é homologado nos seus acordos, tá? Então, quando um processo ele é sentenciado pelo juiz, ele é deferido algumas verbas que não sejam de natureza indenizatória, vai incidir os impostos. Então, ele veio regulamentar exatamente como o juiz deve fazer em relação a esses impostos. Então, os trabalhadores que estão indo com seu contrato, normalmente, que não estão no judiciário, isso não alterou exatamente nada. Então, aí um ponto bastante importante para a gente perceber que para quem trabalha normalmente já paga imposto sobre o 13º, não muda nada. Não teve alteração nenhuma. E muda nenhuma. para quem sai de uma empresa, para quem é demitido, vai fazer um acordo na Justiça do Trabalho. E aí, para essas pessoas, não vai ter mais um acordo sem impostos cobrados. Isso. Nessas verbas, exatamente. Okay. É importante falar que naqueles processos que são 100% de pedidos indenizatórios, que seja dano moral, que seja uma PLR, um bônus, isso já não incide impostos. Então, também não incidirá, porque são verbas 100% indenizatórias. Então, naqueles que têm verbas salariais, esses sim terão que incidir os impostos, né? Então, é isso. Já existia, só veio regulamentar essa situação, tanto para acordos como para sentenças que o juiz, para decisões de juízes, né? Na parte da economia, se fala muito que com isso, é claro, pagando mais impostos, o governo quer arrecadar mais. Agora, na parte do trabalhador direto, o que a gente vai ver de mudança mais geral? A gente vai ver um fim desses acordos, uma diminuição? Qual que é a expectativa nessa área, principalmente da Justiça do Trabalho? Olha, a Justiça do Trabalho ela é conhecida por ser uma justiça conciliadora, né? Porque muitas vezes as ações elas não terminam em decisão, elas podem terminar e terminam muitas vezes em acordo. Porque o trabalhador muitas vezes tem a intenção mesmo de fazer o acordo, assim como a empresa. E realmente pode impactar nesses acordos, né? Porque quando você faz um acordo e ele é indenizatório, não há incidência de impostos. E talvez essa lei ela veio para tentar tirar essa verba indenizatória. Mas não é bem isso que pode acontecer, Bruno. Há a intenção de diminuir? Parece que sim. Mas também não, porque ela não veio e não vai mudar o que já existia. Por isso que eu acho que a gente tem que, sim, dar espaço para os acordos têm que existir e não tirar essas verbas indenizatórias. Então, se o trabalhador ele tem direito a essas verbas que são indenizatórias, vai continuar não incidindo nos impostos. É claro que pode parecer, à primeira vista, que vai diminuir os acordos, sim, tá? Não vou dizer que não. Mas eu acredito que, como esses impostos eles já existiam e o juiz, numa sentença, ele já condenava e mandava recolher os impostos, porque, como eu disse, já tinha a lei, então isso não vai mudar. Agora, num possível acordo, pode ser que tenha uma certa resistência das empresas e também do empregado de tentar aceitar, porque pode diminuir o que ele venha a receber. O que você quer dizer é para não desestimular os trabalhadores a correrem atrás do que é de direito. Do que é de direito, exatamente. Porque o que é de direito sempre vai prevalecer e ainda mais num possível acordo que eles vão continuar recebendo, sim, o que vai ser destinado. Agora, vale dizer que na hora de como é uma conciliação,
os advogados e as partes vão se aproximar e vão conversar para ver exatamente o que vai ser destinado ou não para isso. E o juiz, por sua vez, ele vai ver a melhor forma de homologar se essa verba é destinada para isso ou não. Mas não há nenhuma não foi instituído nenhum novo imposto. Então, não há nenhuma novidade para falar, hoje foi criado um novo imposto. Não, essa lei não trouxe nenhuma novidade nesse sentido. A gente tem visto muitas notícias, e porque o governo tem promovido mudanças, né, na legislação que afetam os trabalhadores. A gente teve recentemente a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, né, como foi chamada. Muitas vezes o que parece é que os trabalhadores estão perdendo alguns direitos, pelo menos é a leitura, principalmente de setores sindicais. Enfim, você faz essa leitura de que algum direito está sendo perdido, que o trabalhador de alguma forma está sendo prejudicado, com uma contrapartida de uma criação de empregos que ainda está bem devagar. A gente tem visto criação muito de empregos informais. Você acha que essa é uma tendência até a partir dessas novas leis? Desde 2017, com a reforma trabalhista, realmente o trabalhador tem sofrido bastante mudanças que vêm a prejudicar um pouco o seu trabalho. Assim, então, de certa forma, a liberdade econômica, a lei de liberdade econômica foi apelidada, né, de mini-reforma. E trouxe algumas novidades. Dentre elas, é importante falar 3, tá? Sobre o registro de jornada, que agora é obrigatório o registro de jornada a partir de 20 empregados, tá? 20 trabalhadores, a lei fala. Não fala empregados, mas fala em trabalhadores, que antes eram 10, hoje são 20. E também tem o registro por exceção. O que significa isso? Significa que agora, a partir de convenção coletiva, que é entre sindicatos, acordo coletivo, que é entre empresa e sindicato dos trabalhadores, ou acordo individual entre trabalhador e empregador, eles poderão ter esse acordo por exceção, que é a jornada por exceção. O que significa isso? Que só vai precisar anotar a jornada que é feita por exceção, ou seja, só a hora extra. Só quando trabalha um pouco a mais ou um pouco a menos? Isso, não vai precisar. Isso se tiver esse expresso acordo. Quando você entra das 8, por exemplo, e sai às 5. Se você fizer essa hora extra, a extraordinária, você só anota horário extraordinário, porque extrapolar às 17 horas. Seria mais ou menos isso, quando tiver esse acordo extraordinário. Uma outra novidade também é sobre o e-social, tá? Eles substituíram o e-social por uma nova. O e-social ficou conhecido mais depois da Lei dos Domésticos, em 2015. Então, eles substituíram o e-social. Isso também em decorrência da CTPS eletrônica. Agora, a CTPS física, sabe a carteira que todo mundo gosta? Isso, no papel, aquela que nos acompanha. Então, essa é só por exceção. Agora vai ser a via eletrônica. Essa via eletrônica... Isso vai ajudar? Então, Tinha viabiliza. muito caso, às vezes, de perder registro. Isso não vai acontecer mais, teoricamente. Não vai acontecer mais, não vai acontecer mais. Eu acredito que tem que acompanhar, né? Na verdade, o meio eletrônico, ele está em todos os lugares, né? Vejam, o estúdio, por exemplo. Então, acho que isso veio ajudar, sim. Mas é importante dizer que, por mais que venha a substituição do eletrônico pelo físico, a gente não pode esquecer da carteira física, porque ainda é um documento do trabalhador. Tem que continuar marcando na física? Não. A partir que vem a eletrônica, não mais, tá? Ok. Então, tem algumas regrinhas básicas, por exemplo, que você só vai ter agora um único número, que vai ser a partir do CPF, e que simplificou um pouquinho a vida do trabalhador. E o que já foi registrado? Tem que continuar com a carteira. Vai estar para a carteira eletrônica, também? Vai sim, mas pode ser que tenha alguns erros, eles até deixaram isso, por isso que é importante sempre guardar a física, tá? Porque algumas empresas não foram ainda adequadas ao e-social. Então, ainda vai ter, por exceção, a física. Então, é importante quem já tem a carteira física que mantenha com essa carteira física. Mas trouxe essa medida sensível. Mas que nem é todo mundo que faz esse acompanhamento eletrônico, né? A gente pensa que hoje as pessoas crescem com o eletrônico, mas a gente ainda tem muitos trabalhadores ativos que são antigos. Então, que a gente tem que inserir, deixar dentro do mercado de trabalho, que ainda utilizam a carteira física. Mas, sim, tem que manter sempre a carteira física, deixar quem já tem, mas também se adequar à carteira eletrônica. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Alessandra. Nós que agradecemos.
O Repórter Setorial de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, acesse a nossa página no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá!